O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem nos não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em tuas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como disse no início da celebração, hoje nós celebramos o segundo domingo da Páscoa, e ainda celebrando dentro da 8ª de Páscoa. Então, para nós hoje, a igreja para nós é sempre muito bondosa, eu sempre digo isso, né? A igreja sempre nos dá muitas oportunidades para bem celebrar os mistérios da nossa vida, para bem celebrar os mistérios da vida de Cristo e da vida da igreja. Então, a 8ª de Páscoa, né, nós celebramos Sábado Santo, Domingo de Páscoa, durante toda esta semana até hoje, é como se fosse um único dia. Então é um mistério para nós, né? 8 dias celebrados como se fosse um único dia. Então quem teve a oportunidade de ler a liturgia durante estes dias, foi percebendo, né, como Jesus foi caminhando no meio dos seus discípulos. Jesus apareceu a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos que foram pescar, aparece aos discípulos de Emaús. Então Jesus vai aparecendo, Jesus vai se manifestando
como se manifestou naquele dia de Páscoa, como se manifestou às mulheres que foram ao sepulcro, como se manifestou a São João apóstolo, como se manifestou a São Pedro. O mesmo ressuscitado aparece todos esses dias, aparece hoje de novo na liturgia. Isso para que nós possamos nos animar. Então, nós celebramos a Páscoa semana passada, hoje nós estamos aqui de novo. Durante essa semana, talvez alguns de nós já tenhamos passado por dificuldades, né? Talvez nós já tenhamos chorado essa semana, depois de celebrar uma alegria tão grande da Páscoa, talvez nós já tenhamos passado por obstáculos, já tenhamos passado por tristezas. E hoje então a igreja nos dá essa oportunidade de celebrar novamente aquela mesma alegria da semana passada. Todos nós estávamos muito alegres ao celebrar a Páscoa. Então a igreja nos dá novamente essa oportunidade para que nós possamos reavivar no nosso coração a alegria daquele dia, para que nós não percamos a esperança, para que nós não caiamos no meio do caminho. Então a igreja vai nos levantando de novo, né? Vai dizendo para nós, vai, levanta, Jesus ressuscitou. Então o Salmo vai dizer para nós, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então hoje é domingo de Páscoa, hoje é o dia da ressurreição, hoje é aquele mesmo dia. Então Jesus, representado nesse círio pascal, se faz presente na nossa vida hoje. Essa luz que nós acendemos lá naquele dia não pode ter se apagado dos nossos corações. Nós apagamos a nossa vela, vamos apagar o círio no fim da missa, mas a luz da fé não pode se apagar nas nossas vidas. A luz da esperança, a luz da alegria pascal não pode se apagar das nossas vidas. Então é tudo isso que nós celebramos hoje, né, nesse final de semana. Celebramos o final de semana da nossa fé. Então, com a mesma alegria nós celebramos hoje e precisamos estar com a fé renovada. Então, a primeira leitura vai nos dizendo, né? Nós precisamos aderir ao Senhor ressuscitado com fé. A fé precisa ser hoje o nosso combustível, né? Vai dizer a primeira leitura de uma maneira tão bonita, né? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os fiéis se reuniam com muita união. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Então hoje nós somos chamados a ser contados dentro dessa multidão. Durante esses dias também dessa semana, quem leu a liturgia pôde ver, né, que muitos se convertiam, né? 3.000, 5.000 pessoas iam se convertendo, ouvindo a pregação dos apóstolos. Hoje nós estamos então reunidos como igreja, como estava a igreja lá no início, lá nos inícios, né? Depois da ressurreição do Senhor, mesmo depois de dificuldades, mesmo depois de perseguições, mesmo dentro de grandes situações difíceis, a igreja estava lá. Pedro estava lá para confirmar a fé dos seus irmãos. Hoje nós somos chamados também a ser contados nessa multidão. Já não somos mais somente 3.000 ou 5.000, né? Já somos uma igreja grande, 1 bilhão de católicos no mundo. Só que hoje nós somos chamados a pensar, né? Dentro desses 1 bilhão de católicos no mundo, dentro dos católicos aqui, vão diminuir um pouco a expectativa, né? Dentro dos católicos que estão aqui dentro dessa igreja, a minha fé é uma fé firme no ressuscitado, de verdade? É uma fé forte, confiante? Nós estamos aderindo todos os dias ao Senhor ressuscitado? Aquelas promessas que nós fizemos no Sábado Santo, aquelas renúncias que nós renunciamos naquele Sábado Santo, as promessas do nosso batismo, continuam firmes e fortes hoje ainda? Durante essa semana eu consegui renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar à desunião? Eu consegui acreditar de maneira firme e verdadeira em Jesus Cristo, como nós vamos professar de novo a nossa fé no creio? Que não seja somente uma repetição de palavras na nossa vida, não. Nós sabemos o creio de cor, né? Somos ensinados desde pequeno. Mas que não seja uma repetição de palavras, não. Nós precisamos professar a nossa fé com nossa vida. Como nós vamos ver durante ainda esses tempos de Páscoa, né? Esses 50 dias de Páscoa. Como nós vamos ver os discípulos sendo mortos, perseguidos por causa do ressuscitado. Hoje nós precisamos ser dispostos a isso também. A não professar a nossa fé somente com a boca, da boca para fora, mas com o coração, com a vida. Eu creio no Senhor ressuscitado.
Eu consigo aderir todos os dias de novo e de maneira renovada ao Senhor ressuscitado. É isso que a liturgia nos chama. É isso que precisa acontecer hoje conosco, como aconteceu com Tomé no Evangelho. Tomé, como nós escutamos, era chamado o Dídimo. Dídimo, em grego, significa gêmeo. E hoje simplesmente não é um gêmeo, uma pessoa igual simplesmente a Tomé. Mas a teologia bíblica vai nos dizer que esse gêmeo simboliza uma pessoa que tem um coração dúbio, um coração dividido, um coração repartido ainda, que está dividido entre crer e não crer. Então era assim Tomé, né? Nós percebemos hoje. Tomé não participa daquela primeira reunião, né? Daquele dia da ressurreição, ele não está presente, por isso ele não acredita no Senhor ressuscitado, não acredita nos seus irmãos. E depois, quando o Senhor aparece, ele tem a oportunidade de tocar no Senhor, então ele acredita. Muitas vezes nós somos também como Tomé. Nós somos divididos também na nossa falta de fé e na nossa fé forte, às vezes provada nas dificuldades. Hoje nós precisamos encontrar um equilíbrio na nossa vida. Não podemos mais ter um coração dividido, não podemos mais ter um coração dúbio, não podemos mais ficar em dúvida. Será que eu acredito no Senhor ressuscitado mesmo? Será que Ele ressuscitou mesmo? Porque se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui inutilmente, estamos aqui perdendo tempo. E Jesus ressuscitou de verdade? Não é uma historinha fabricada, não é um mito, não é uma lenda, é um evento verdadeiro. Jesus ressuscitou e Ele está aqui de maneira sacramental no nosso meio. Então nós não podemos mais viver divididos. Não podemos mais achar que o pecado vale a pena. Não vale a pena pecar. Não podemos mais achar que o demônio, que viver do lado do demônio vale a pena. Não vale a pena. O demônio nos divide. Enquanto Jesus nos une, o demônio nos divide. É isso que significa a palavra diabo. Diabolon, aquele que divide. Então nós não podemos mais viver divididos. Pessoas divididas são pessoas do diabo. Nós não queremos isso, né? Nós não podemos mais viver assim. Então hoje Jesus vem para nos reunir, por isso que Ele pede para nós também hoje, na nossa falta de fé, na nossa dificuldade em acreditar. Às vezes nós caminhamos bem e damos um passo em falso e resvalamos fora do caminho. Natural, nós somos seres humanos limitados. Mas hoje Jesus vem para nos confirmar. Toca no meu coração, toca na minha chaga, toca nas minhas mãos, sou eu. Hoje nós precisamos aprender a tocar em Jesus. Aprender a tocar em Jesus nos seus sacramentos. Então hoje é tão belo o que Jesus faz, né? No meio dos discípulos Ele vem para confirmar e para fortalecer a nossa fé. Ele aparece em nosso meio, Ele sopra sobre nós o Espírito Santo, aquele Espírito que Ele soprou na cruz. Ele sopra também como ressuscitado. Ele devolve a nós essa certeza, a certeza do nosso batismo dado a nós, o Espírito dado a nós no batismo. Ele nos dá a oportunidade de ser perdoados e também nos dá a Eucaristia todos os dias. Então hoje nós somos chamados a encontrar o próprio Senhor, a ter intimidade com Ele, a tocar nele, tocar nas suas chagas, tocar no seu sofrimento, tocar nos seus sacramentos. Então peçamos hoje que o Senhor possa dar a nós a chance que deu a Tomé. Que bom que Tomé teve uma chance nova, né? Depois de 8 dias, Jesus aparece de novo para confirmar a fé de Tomé. Como que Jesus é bondoso, né? Como Jesus é amoroso. Ele não deixa Tomé na dúvida, ele aparece. Ele entende a dificuldade de Tomé, ele entende o limite de Tomé, ele entende o nosso limite também. Ele entende a nossa falta de fé. E hoje nós somos chamados então a escutar essa palavra do Senhor, né? Não sejas incrédulo, mas fiel. A incredulidade, a falta de fé, a dúvida, o coração dividido nos leva sempre para longe de Deus. E não é onde nós queremos estar. Não é o nosso lugar. Nosso lugar é perto de Deus. Nosso lugar é perto de Jesus. O nosso lugar é ser íntimos de Jesus. Então que não sejamos mais incrédulos, que sejamos fiéis, que a fé
provada e comprovada no fogo das dificuldades, possa nos levar para frente. Nós estamos felizes, renovados pela Páscoa, mas a vida continua. Vida difícil, vida provada, vida cheia de obstáculos, vida cheia de provações. Mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está no meio de nós. Nós repetimos tantas vezes na liturgia, né? Ele está no meio de nós. Ele nos confirma, Ele nos salva, Ele nos ama. Então que nós possamos, como Tomé, dizer, né? Meu Senhor e meu Deus. Digamos isso sempre, todos os dias no nosso coração. Meu Senhor e meu Deus. Ele é o nosso Senhor, só Ele pode ser o nosso Senhor. Porque só Ele aceitou morrer na cruz e só Ele ressuscitou por nós. Deus nos ajude.